Oi, tudo bem? Já começou mais um programa. Eu sou a Elga Figueiredo e vou estar com você na próxima hora com muita informação e conversa boa. Seja bem-vindo a mais um Elga e Você. E já confere aí o programaço dessa segunda-feira. Para o pai ou mãe narcisista, o filho nasceu para servir. Sabe? Uma propriedade. É uma propriedade, ele está ali para me servir, para me adular, para me cuidar, sabe? Ele está ali para isso. Sim. Ele não tem uma personalidade própria. O narcisismo é o excesso do egoísmo, é o egoísmo elevado ao extremo. Narcisista, ele tem sentimentos? Elga, ele consegue gerenciar os sentimentos, a gente vai, por incrível que pareça. E aí, gostou? Então fique ligadinho que o Elga e Você só está começando. E vamos iniciar este programa trazendo o nosso quadro que nos ajuda a programar o nosso próximo destino. Chegou a hora do Viaje Bem. E o nosso quadro te leva a Cáceres. Cáceres é um excelente destino para os que gostam de pescar e atrai anualmente turistas de todo o mundo que se interessam pela pesca esportiva. Os rios Paraguai, Sepotubá, Jauru e Cabaçal, que cortam todo o território do município, contêm uma biodiversidade rica e uma grande quantidade de peixes nativos da região, como dourado e pacu. Os interessados nessa atividade podem participar do Festival Internacional de Pesca, que acontece todos os anos e é o maior campeonato dessa categoria no Mato Grosso. Apesar de atrair pessoas que gostam de pescar, as possibilidades que a cidade oferece vão muito além disso. Cáceres permite realizar turismo histórico, visitar sítios arqueológicos, observar a natureza de perto e ainda aproveitar o centro urbano e a vida noturna. Sua fauna é muito rica e no meio de suas áreas naturais é possível ver de perto milhares de espécies de aves e animais como jacarés, bichos preguiça, lobos-guará, macacos, onças, cervos, capivaras, entre outros. Os turistas amantes da história também podem se interessar por construções como o Marco do Jauru, que se encontra na Praça Barão do Rio Branco, e a Catedral de São Luís, que tem características do estilo gótico e cuja construção demorou cerca de 46 anos. O centro da cidade é cheio de áreas de lazer, bares e restaurantes, onde é possível se divertir e provar os pratos típicos da região, que tem os peixes como ingrediente principal. E aí, gostou das dicas que o nosso quadro nos proporcionou hoje? Sempre é bom pensar na sua próxima viagem, no seu próximo destino. E o nosso estado está aí esperando cada um de nós, porque é lindo demais. E vamos dar aquela paradinha, mas é bem rapidinho, a gente já volta. Mas antes, quero dar um recadinho para vocês. Falar de Marias Boutique, que me veste para todos os programas. E eu adoro, minha gente, para me apresentar bem para vocês.
A Marias Boutique está com uma super promoção de 50% a 70% de desconto. Como vocês estão vendo aí, looks maravilhosos e vale a pena aproveitar. Os canais de comunicação da Marias Boutique estão aí na sua tela. Entrem em contato e aproveitem essa oportunidade. E chegou aquele momento que todos nós esperamos, que é essa oportunidade de batermos um papo com ele, minha gente, Carlos Campelo, que mais uma vez está aqui com a gente e a gente só agradece, Campelo. Satisfação estar aqui com vocês dois, né? Mais uma semana, estava com saudade já. Eu também estava morrendo de saudade, eu acho que a gente tem essa rotina, né? Há tanto tempo, essa troca tão boa Tá toda bom pra semana. 4 anos, né? É verdade, Daqui a pouquinho, Campelo, nossa tempo passa senhora. rápido. Foi um aprendizado muito grande estar com você toda semana. É recíproco. Ah. Eu vou fazer uma pergunta aqui que todo mundo me pergunta e eu vou repassar para você. Olha. Para quando que vem o bebê? Tá chegando, Tá chegando? tá chegando. Aqui, acredito que umas 4 semanas. Faltam menos de um mês. Menos de um mês? Menos de um aí, mês. Pronto, tá vendo, gente? O pessoal me pergunta, e aí, qual a gestação, como que tá previsto? Então, agora, entre agosto e setembro... Início de setembro, por aí, já temos... Compartilha o nome dele. O Linkinho, é o Lincoln, né? Mais um integrante aqui para a família do Elg e você, né? Ele vai estar aqui pelo estúdio, né? Eu vou trazer ele junto nas gravações. Mas é uma maravilha. Tá chegando, tô assim ansiosa. Eu acho assim que quem já viveu esse momento sabe que quando vai chegando próximo, realmente a mãe ela fica bem ansiosa e você quer ver a carinha, né, dele, e é um amor assim fora do comum que vai tomando conta da gente, sabe? E eu já falei, nossa, eu acho que eu vou pra terapia, sabe? Para eu conseguir lidar com todos esses sentimentos. É algo muito especial mesmo, que vale a pena, Com certeza. gente. E eu vou te falar viver. que o pai também, tá? Sim. Eu como pai também. Olha, vivencia todo o processo. Eu lembro quando a mãe do meu filho também estava já no final da gestação, ela com dificuldade para respirar, e eu conversando com ela, daqui a pouco eu estava com dificuldade para respirar também. Sim. A gente vivencia, a gente vive o processo. Isso tudo é verdade, viu? A gente cansa com facilidade. Eu falei, nossa senhora, essa minha gravidez tá dominada, tá tudo dominado. Chegou o 3º semestre e mostrou para mim que realmente a gente precisa dar uma desacelerada, se poupar um pouquinho, mas no final está tudo bem. Vai dar tudo certo, com certeza. Já deu, graças a Deus. Carlos Campelo, mais uma semana. Eu sempre fico curiosa para saber qual é a pauta que você escolheu. Então, o que a gente está passando aqui agora, nós estamos passando aqui no Brasil, e está todos os canais falando sobre o caso da atriz Larissa Manoela. Sim. Né? E aí existem vários fatores, a gente não vai cristalizar que é isso na situação dela, né? Mas existe forte possibilidade de ter algo relacionado ao narcisismo. Olha. E aí a gente já falou sobre isso, mas vale a pena a gente falar mais sobre pais narcisistas. Olha que interessante. Porque é chocante, né? As informações, pelo menos, que eu tenho tido acesso em relação a esse caso da Larissa Manoela, a gente fica impressionado e chocado com a atitude dos pais, né? Parece que não quer acreditar. Sim, é difícil acreditar. Parece que não quer acreditar. Porque geralmente pai e mãe a gente não consegue, né, trazer esse tipo de comportamento como algo que pai e mãe pudesse fazer. Mas, infelizmente, acontece. E não é pouco, infelizmente, né? E não é. Uma coisa talvez possa ser mais natural do que a gente possa imaginar. Como que tem pais narcisistas hoje espalhados no mundo, né? No Brasil, no mundo. Campelo, você falou sobre pais narcisistas, né? Falou sobre que isso é algo comum até, pode acontecer, acontece. O pai narcisista ou a mãe narcisista, eles sabem que são? Muitas vezes não. Muitas vezes não. Não, porque o narcisista ele parte de um auto-amor. Eu me amo e eu sou extremamente suficiente, eu estou extremamente certo
o meu pensamento é extremamente lógico, o meu pensamento, minha forma de agir é a correta, né? Ele tem aquilo como verdade. Como verdade. Então, Nossa. por qual motivo que eu vou buscar uma ajuda, uma terapia? Não, eu estou certo. Ele não tem consciência nenhuma Muitas que vezes não. a atitude dele Muitas vezes não é correta em relação ao filho. A maioria das vezes não. Nossa, isso e é impressionante difícil. porque isso, assim, esbanja, ele mostra isso para a própria sociedade ver e ele mesmo não está percebendo. Nossa, mas é tão bom a gente trazer à tona esse tipo de bate-papo, porque gera um alerta para as pessoas, né? Terem essa reflexão, falar, nossa, será que eu, por um acaso, não estou me encaixando aí nessa situação e não estou percebendo? E é algo também que você, com uma terapia ou você buscando conhecimento, você supera isso? O narcisismo não, Elga, infelizmente. Narcisismo não. Narcisismo não. Nossa. Narcisismo você consegue gerenciar, você consegue fazer por meio de terapia. Olha só. Colocar os limites, saber que você é assim, entender que você é assim, aceitar que você é assim e impor alguns limites para você conseguir conviver naturalmente com as pessoas, dando margem para as outras pessoas serem o que elas querem ser, né? Sim. E está tudo bem. Nossa, é um processo. É um processo. Complicado, É um processo né? complicado. Até o processo de aceitação. Sim, Que você é precisa, narcisista. né, desenvolver toda essa questão, se perceber nessa situação, querer mudar, buscar meios para que isso aconteça e conviver com isso a vida inteira. A vida inteira, Elga. Nossa, Campo, é um desafio. É um desafio. E assim, a gente vai falar aqui sobre traços de situações de comportamento que possa gerar esse transtorno de personalidade, né? Que possa despertar isso na pessoa e para que a gente possa evitar de eu passar para o meu filho, sabe? Entendi. E se eu sou narcisista, eu posso, inclusive, trabalhar, transformar o meu filho, controlar ele de uma forma tão abrupta, como que eu posso expressar isso? De uma forma tão... Restrita, que ele vai ter uma dependência emocional muito grande de mim, do tipo, sem a mim, ele não existe, ele não é nada. Olha só, chocante É isso. chocante, depende de como que ele vai interpretar isso, como que ele vai crescer assim, como que ele vai ser educado assim, ele pode inclusive se transformar num narcisista. No caso, então, em voga, que é o da Larissa Manoela, eu acho que talvez essa vontade dela de ter essa autonomia que foi o que criou o problema. Pode ter sido choque. Eles não aceitam. Pode ter sido choque. Para o pai ou mãe narcisista, o filho nasceu para servir. Sabe? Uma propriedade. É uma propriedade, ele está ali para me servir. Olha só. Ele está ali para me adular, para me cuidar, sabe? Ele está ali para isso. Sim. Ele não tem uma personalidade própria, ele não tem uma vontade própria, a vontade dele é a minha, ele está ali para suprir as minhas necessidades. O narcisismo, que eu posso falar assim, é o extremo do egoísmo. Isso é algo extremo mesmo, sabe? O que mais me... que está assim chamando a minha atenção é que nesse caso é o pai e a mãe. Pode ser, Elga. Entende? Pode ser o pai e a mãe, pode ser só a mãe, pode ser só o pai. Então não tem como afirmar ou cristalizar isso. Né? O que a gente vê Mas é que existe tem fortes traços, sim, fortes traços, inclusive de ser a mãe narcisista. Olha só. Fortes traços, né? A gente não está garantindo isso. Sim. Sabe? Então, a filha, no caso ali, ela trabalha para cuidar das necessidades da mãe. O que a filha faz ou deixa de fazer, ou quanto que ela ganha, ou coisa parecida, não é nada para a filha, é para a mãe, no caso ali. Né? Tem essa percepção, a gente não pode afirmar isso, né? Lógico tem que traços. Está, assim, muito... não está passando um processo. Acesso a todas as informações. Não tem acesso aos dois lados, né? Apesar de ter feito entrevista com uma, ter feito entrevista com a outra. Então, a gente pode tirar ali informações para compartilhar com as pessoas. Sim. Né? O narcisismo é o excesso do egoísmo, é o egoísmo elevado ao extremo. A pessoa, ela olha para ela é a perfeita, ela é a certa. Ela nasceu ali para ser a rainha do lar, ela que manda em tudo e em todos. Todos estão ali para servir
o narcisista ou a narcisista. Campelo, eu tive também uma curiosidade. O narcisista, ele tem sentimentos? Elga, ele consegue gerenciar os sentimentos, a gente vai, por incrível que pareça. Por exemplo, né, perante as outras pessoas, a comunidade, ele vai se colocar de uma forma muito acolhedora, sabe? Uma pessoa muito aceitável, uma pessoa muito agradável. Mas isso não seria uma máscara? É manipulação. Manipulação. É manipulação. O narcisista, inclusive, pode ser até uma incoerência. Sabe que outro traço que ele pode apresentar, que a gente nem imagina, né, é o empático. Olha só! É completamente fora da normalidade. Fala assim, é empático, mas como assim o narcisista é empático? Me colocar no lugar do próximo. Sim. Mas sabe por que ele faz isso? Por quê? Pelo fato dele conseguir alcançar, ele galgar recursos, galgar situações, galgar informações da outra pessoa, porque a outra pessoa vai se sentir ouvida, acolhida e vai se abrir, vai colocar as suas vulnerabilidades, vai colocar as suas fraquezas. Para quê? Para ele depois usar isso contra a pessoa. Gente, transita assim por várias situações, né? Manipulação, chega até num psicopata ali, né? É um transtorno de personalidade que, como eu falei, é um egoísmo elevado ao extremo. Como você falou, eu consigo visualizar. Sabe por que eu perguntei em relação aos sentimentos? Porque a gente consegue observar uma certa agressividade. Sabe, assim, algo que de pai para filho, geralmente você ele compete. É uma competição tremenda. Isso. Sabe, lógico que a gente vai dar exemplos aqui, não vai ser este exemplo que vai definir que a pessoa é narcisista. Mas, por exemplo, mãe e filha, juntas, né? Alguém chegar e falar assim, nossa, vocês são irmãs? O jeito que a mãe recebe isso, a forma que ela recebe isso, pode demonstrar traços narcisistas, tá? Olha só! Porque ela vai se falar assim, olha como que eu, mesmo sendo sua mãe, tô passando aqui como se fosse sua irmã. Olha como eu sou muito mais bonita que você. Olha como eu sou muito melhor bem, ou você que tá você. Muito mal, né? Pode ser. Nossa, Campelo, entendi! Pode ser. Sim. Vai ser uma externa competição com os filhos. Sabe? Então, se o filho conseguir fazer alguma coisa, vamos dizer que o filho ganhou uma recomendação ou ganhou uma condecoração por alguma coisa que ele fez, né? A mãe ou o pai, ele com certeza ganhou alguma coisa muito melhor que o filho ganhou. Nossa, ele sempre se coloca Tem que colocar mais. E se a mãe e o pai não ganhou nada na vida naquele sentido, sabe o que ele fala pro filho? O quê? É porque você tem meu gene. Olha porque só. Eu, na hora que você estava na minha barriga, que eu estava gerindo você, eu gostava de escutar músicas assim, ou eu lia livros assim. Nunca é o mérito do filho. O mérito sempre é dele. Sempre é deles. Sempre é deles. Isso é complicado, né? Porque se a pessoa ela não consegue se perceber nessa situação, não vai mudar nunca. Vai. E o filho, por outro lado, ele pode se perceber assim de uma forma que está sendo muito bem cuidado, muito bem tratado, muito bem olhado, muito bem querido. Ele não vê maldade naquilo, pai, ele não vê. mãe. Ele sente assim, na realidade, ele acredita que a criação é aquela correta, é um protecionismo, é algo que é o melhor. A forma deles, né, de agir. Até o filho ter consciência de saber que está passando por isso e que muitas vezes, Elga, não adianta nem querer levar o pai ou a mãe narcisista para terapia, né, se for o filho. Talvez, filho, você vá para terapia para você saber lidar com a situação? Para você olhar para sua autoestima, porque o pai ou a mãe narcisista ele vai acabar com a autoestima do filho. Ele vai colocar o filho como incompetente dali para baixo. E vamos dar aquela paradinha, mas é bem rapidinho, a gente já volta.
Estamos de volta com ele, Carlos Campelo. Campelo, é realmente uma situação assim bem complicada, porque eu acredito que a influência de um pai e de uma mãe com esses traços de personalidade destrói a personalidade do filho. Destrói. Total. Uma pai... pessoa insegura, dependente. Totalmente dependente. Sim. E, inclusive, uma das coisas que a gente deve ter um programa que a gente fala do gaslighting, né? O pai e a mãe narcisista praticam muito isso, que é desvalorizar o sentimento do filho. Olha só. Se o filho está sentindo alguma coisa... Você pode dar um exemplo pra gente, sim? Para lembrar as pessoas? Eu lembro do programa. Se o filho não passou numa prova, por exemplo, está se sentindo chateado, triste, sim, ou coisa parecida, porque você é burro, sabe? Destrói, porque você é burro, assim, você é incompetente, senhora, sabe? Porque se fosse eu teria passado com o pé atrás. Sabe, ainda praticou, desvalorizou o sentimento sim, dele e ainda se colocou acima do filho. É chocante falar isso, mas a gente vê acontecer muito, viu? Pai chamando o filho de burro. Principalmente quando você colocou essa situação aí, de um filho, infelizmente, não ter tido sucesso em uma prova, sabe? E na realidade, em vez de ser acolhido nesse momento e trazer aí aquela sensação que a pessoa pode virar o jogo, não. A pessoa destrói mais ainda e fala, nossa senhora, se fosse quando foi a minha vez, eu tirei de letra isso aí. Já vi acontecer muito. E quanto no lado dos amigos do filho? Sim, quer diminuir. Quer diminuir o filho, quer aparecer mais. Sim. Então são coisas que parecem... É um absurdo, mas acontece. Quando você dá exemplos assim, quando você fala, eu tenho certeza que muita gente fala, opa, peraí, né? Eu acho que eu tô errando. Pode estar errando em alguns pontos, também se não generalizar que isso é um narcisismo. Isso. Né? Então calma, minha gente, viu? Calma. Se alguém se identificou com alguns traços, não necessariamente é um narcisismo, não necessariamente, Elga, sabe? Sim. Por exemplo, chamar filho de burro, né? A gente vê acontece. É um erro fora do comum. É errado. Total, sabe? É errado sim, porque você está desvalorizando o sentimento, a sensação de capacidade do filho, né? Então você tem que incentivar o filho, sabe? Coisas que acontecem, que não ser... Até professor, sabe? Sim. Já teve professor que é narcisista? Eu já cheguei numa sala de aula que o professor já no primeiro dia fala assim, olha, não dou 10 para ninguém. Já vi muito isso. Isso daí é um traço de narcisismo? Olha, isso é um traço da pessoa assim, eu sou muito bom, vocês não são nada. É um traço do narcisismo. Não estou falando que o professor é narcisista, mas é um traço do narcisismo, sabe? Sim, então, sim. Eu quando recebi isso a primeira vez, eu vou falar para vocês, eu era muito estudioso, era daquele que sentava na cadeira da frente. Né? A gente percebe. Da frente, e assim, para mim pegou muito nos meus valores, nas minhas crenças, eu só tirava 10, minha boletim era só 10. Aí chega um professor que não tira 10. Fala, não dou 10 para ninguém, ninguém consegue tirar o 10. Isso mexeu na minha estrutura. Eu tive que trabalhar isso. E outra oportunidade, quando eu tive outro professor que chegou com essa mesma retórica de falar, sim, eu falei, lamento, professor. Aí eu já tinha mais... Você já estava preparado. Eu já estava preparado, já tinha conhecimento e autoconhecimento para lidar com essa situação. Lamento, professor, que o senhor não tem capacidade de dar 10 para um aluno. Meu senhor. Na hora. Olha, todo mundo quer saber como é que foi. Na hora. Na hora não falou nada. Não falou nada? Não falou absolutamente nada. Que se falasse eu já estava preparado, porque isso não foi culpa dele, foi culpa de um outro que veio com essa mesma história, né, que mexeu na minha estrutura e eu criei uma defesa para isso. Sim. Então quando eu me deparei com isso, na hora que me deparei com isso, meu gatilho de defesa já foi pro ataque. Né? Então o senhor não tem capacidade de dar 10 para mim? Né? Então o senhor está atestando a sua incapacidade de dar 10 para um aluno? Lógico. Mas são erros que são cometidos às vezes, né? Talvez ele falou por uma inocência. Nem pensar, talvez ele falou por uma inocência, por uma brincadeira ou coisa ou querendo se posicionar de uma forma, né? Ou às vezes, muita gente até quer estimular os alunos a se dedicarem mais, né? Pois é, mas só que a forma não é a correta. Exato, a gente nunca sabe a história de vida de cada um.
Semana passada também teve um jogo de futebol, qual um comentarista fez uma piada totalmente, nem piada, né? Fez um comentário totalmente sem nexo. Essa história de eu dar a minha opinião, né? De eu falar o que eu posso, o que eu quero, foi... É que as pessoas estão assim, achando que pode falar o que quer. Foi do jogo do Corinthians, para quem quer procurar saber, não vou repetir o que o rapaz falou, porque foi uma forma assim... Foi terrível. Terrível, né? Nossa. Terrível a situação. Eu não fiquei sabendo. Em torno de piada. Pior foi isso. Mas o jogador se manifestou, terminou o jogo, já foi para a rede social, se manifestou. No dia seguinte, o repórter foi afastado dos jogos do time que é do Corinthians. Né? Olha só. Não sou corintiano. Todo mundo ali é corintiano. Não sou corintiano. Não, mas são situações que a gente precisa, inclusive, trazer ao conhecimento de todo mundo, até como uma questão educativa, né? Falar, olha, respeito é bom. A gente precisa respeitar as pessoas. E todo mundo gosta, né? Todo mundo gosta. E essa questão da livre opinião, a pessoa, é livre opinião, posso falar o que eu quero? Não posso. Assim. Não posso falar. Outra coisa, tem um ser humano do outro lado também, a gente precisa respeitar os sentimentos das pessoas. E essa agressividade gratuita, né, que a gente tem visto, é demais isso. Tá sim, tá, ainda mais pelas redes sociais, Sim. né? Como eu não apareço, eu não tenho a minha personificação da pessoa que está ali, eu posso ser qualquer avatar, né? Eu posso ser qualquer coisa ali, eu posso falar o que eu quiser. Né? E dentro disso, de falar o que quiser, mais um traço do narcisismo. Do narcisista, né? Principalmente quando ele tem mais de um filho. Olha. Ele vai eleger o filho dourado e o filho que é o bode expiatório. Vai ter aquela diferença. Vai ter aquela diferença. Gente. Ele vai elevar um em detrimento do outro. Porque é uma necessidade dele, do pai ou da mãe narcisista. É uma necessidade que ele tem de ser superior a alguém. Nossa, é algo assim muito delicado mesmo. É uma relação. Infelizmente, quem vive isso, né? Até você se identificar nessa situação. Né? E você ter a maturidade para você saber lidar com isso, como é que você vai buscar ajuda? O que fazer, Campelo, nessa situação? Se você se encontrar nessa situação, se você precisa se livrar, porque geralmente, lembra do manipulador, que você falou, olha, se você tem um relacionamento com alguém que é manipulador, é melhor não ter, mas se não tiver jeito... Nesse caso aqui, a gente está falando de mãe e pai. Sim, não tem jeito. Não tem como desfiliar. Na realidade, isso. No caso da Larissa Manoela, ela até cortou o relacionamento. Cortaram o relacionamento. Cortou o relacionamento e no caso, procurar o filho, quando se identificar, procurar ajuda numa terapia, porque a gente não sabe o quanto da sua identidade, a identidade do filho, está desconstruída durante anos, sabe? Entendi. Por um pai e uma mãe narcisista. Outra coisa que pode também o nosso público aqui ficar com dúvida. O pai e a mãe narcisista, ele é só narcisista com os filhos? Não. Ele é narcisista para a vida. Com todo tipo de relacionamento ele vai competir com os amigos, ele vai competir na empresa, ele vai competir em tudo que é lugar. Ele vai querer ser o centro das atenções sempre, né? Ao ponto de, por exemplo, o filho ou a filha vai casar, está no dia da cerimônia, está lá casando, o pai ou a mãe narcisista passa mal, tem que ser internado, por quê? Olha só, minha gente, eu tenho certeza que muita gente se identificou nessa situação de ter alguém que num dia importante, que é o dia que os holofotes estão virados para uma pessoa que você, na realidade, você não nem aparece nesse dia, porque, por exemplo, o casamento do filho. Aí o companheiro tá lá querendo aparecer, querendo chamar a atenção mais que a outra pessoa lá que está vivendo o dia dela. Isso acontece demais. Acontece. Eu falo, gente do céu, mas que absurdo. E é chamar a atenção para si, porque quer atenção. Hoje eu não estou sendo atenção. Aniversário de filhos, sabe? Aniversário de filhos onde o pai e a mãe querem aparecer mais que o filho. Não é para o filho, é para eles, É para ele, exatamente. A atenção é para ele. Nossa, dá um presente para o filho, como que você dá um presente para mim? Né? Eu que estou bancando a sua festa, né? Sim. Esse consumo emocional também de cobrar, é uma eterna cobrança para o filho. O filho é um capacho para o resto da vida. Porque joga na cara o tempo inteiro. Porque eu te criei, eu te carreguei 9 meses. Isso.
isso? Eu te carreguei 9 meses, eu fiz toda a tive limpeza, que eu gastar com a sua fiz criação, isso, você me custou caro. Isso, joga na cara e cobra. Eu me abdiquei das minhas coisas por sua causa. Exatamente, e uma cobrança para a vida inteira, sabe? A vida inteira o filho está ali para servir o pai e a mãe, como a gente comentou aqui no bloco passado. Gente, é realmente um absurdo, mas são situações que infelizmente estão presentes aí dentro de vários lares. Vários lares, Helga. Né? E às vezes a pessoa, ela não... Às vezes não, você falou que geralmente ela não tem nem essa percepção de que ela é assim, para ela é uma verdade, ela está certa. Quando ela fala, olha, eu sou autossuficiente, eu não preciso de ninguém, eu não preciso de terapia. Sabe? Sabe que a terapia é tão difícil as pessoas aceitarem fazer terapia, Campelo? Ainda tem um preconceito muito grande, sabe? Eu gosto sempre de falar sobre isso. Eu acho que cada vez que a gente tem essa oportunidade de tocar nesse assunto, é bom a gente tocar nesse assunto, porque nós falamos já, você falou, tem 4 anos que a gente conversa aqui. 4 anos você traz essa questão da terapia, da importância que eu, e sou totalmente convencida, falo sobre isso com tranquilidade, vejo o quanto isso é positivo, da gente trazer para a nossa vida, fazer uma terapia, mas eu me deparo sempre com essa objeção das pessoas em aceitar que precisa de terapia, é algo assim, um preconceito forte ainda. Existe o preconceito forte, exatamente pela história do que foi. A história conta as pessoas que tinham problemas, as pessoas que tinham traumas, as pessoas que tinham algum tipo de transtorno, sabe? Alguma disfunção cognitiva, até disfunção cognitiva dos tempos passados, eles eram considerados bruxos, bruxas, eram incendiados, eram queimados vivos, eram crucificados, eram feito um monte de coisa com essas pessoas que fugiam da normalidade esperada para aquela sociedade. Então vem daí o preconceito. Isso vem daí esse preconceito. Além disso, Helga, existe um forte fator impeditivo da pessoa, porque na terapia ela vai acabar se encontrando. Ela vai acabar olhando para si. Entendi. E para olhar para si é um olhar que eu tenho virtudes, eu tenho os valores, como eu tenho coisas não boas. É difícil, como eu né? tenho, eu admiti que eu sou invejoso, sabe? Que eu tenho maldade, que eu sou fofoqueiro, sabe? Admitir essas coisas que muitas vezes a gente julga nos outros e admitir que eu sou, que eu tenho. É difícil. Sabe? É difícil colocar os dedos na ferida. E sabe o que é pior? E vamos dar mais uma paradinha, mas é bem rapidinho, a gente já volta. Estamos de volta com o último bloco deste bate-papo incrível com ele, Carlos Campelo. Eu acredito assim, você ter essa oportunidade de reconhecer isso já é um primeiro passo. Você conseguir visualizar. Mas tem gente que não quer mudar. Não quer mudar, Helga. Gosta de ser assim. Tem outro traço daquela pessoa que é vitimista. Ele precisa disso para se colocar, inclusive até narcisista, tem um traço de vitimismo. Olha que ele precisa ser, muitas vezes, o não olhado, não aceito, ou que está doente, ou coisa parecida. Para chamar atenção? Para chamar atenção. Também para chamar atenção. Olha só, na hora que você falou, eu falei, é o jeito de chamar atenção. Aí o que acontece para essa pessoa? Vai chamar atenção. E aí vai encher o ego dele com a atenção que ele vai receber. Me fala uma coisa, eu estou com o meu ego cheio porque eu estou recebendo atenção. Eu vou num terapeuta para mostrar que eu não preciso disso? Que eu estou errado? Que eu estou errado? Que eu tenho um problema de personalidade? Não vou. Jamais. Não vou, exatamente, não vou. Até a pessoa ter essa consciência, né, esse autoconhecimento, que isso não me faz bem. Mas é que teria que ter um amor muito grande pelas outras pessoas que estão em volta, que estão sofrendo com esse problema, né? Esse comportamento. O narcisista não vai ter. Ele não tem. Ele não vai ter, ele vai ter um amor muito dele mesmo. Por ele. Né? Se ele estiver sofrendo, olha só, se ele estiver sofrendo, se ele não está recebendo aquilo que ele espera, sendo vitimista, ele não vai estar recebendo aquela atenção, ele é capaz de ir para a terapia. Mas não para cuidar
do transtorno de personalidade dele, mas sim para manipular uma forma de fazer as pessoas se aproximarem dele. Tá entendendo? Tô entendendo. Não vai lá porque Entendo quer. muito bem, reconheço esses traços de personalidade em muita gente, sabe? Eu acho, assim, que é bom você falar sobre isso e tentar despertar nas pessoas a necessidade de se reconhecer e mudar, né? Ver que outras pessoas estão sofrendo ali à sua volta. E sim, Elga. Isso vai ser um pouco mais complicado. É possível que a pessoa consiga se olhar e tentar buscar Você falou que é difícil, ajuda. né? É difícil, né? Por outro lado, a pessoa que está sofrendo com isso, que tem um pai ou uma mãe narcisista, um filho que tem um pai ou uma mãe narcisista, né? É difícil admitir, né? Porque é pai. É mãe, Sim. não vai deixar de ser pai, não vai deixar de ser mãe. O que a pessoa pode fazer? Né? No caso da menina, ela se afastou dos pais, mas buscar uma terapia é importante para que o filho se reconstruir a identidade dele, saber realmente quem ele é. Se ele foi educado, passou uma vida inteira sendo assim, você nasceu para me servir, como se fosse um capacho que está ali para servir o pai. Um objeto. Um objeto. Como é que está a identidade dele? E aí entra a terapia para ajudar a mostrar para ele os valores que ele tem, que ele tem valor e que ele é superior e que ele tem um processo de aprendizado, que ele tem conquistas que são dele e valorizar essas conquistas e que os traumas, as coisas erradas que ele fez foi parte do aprendizado dele. Que ele tem coisas boas também. Ele olhar para as coisas boas, aprender a olhar para as coisas boas. A gente tem que, sim, reencontrar, né? Na realidade, às vezes a pessoa nem se conhece, né, Campelo? Na verdade, não. Ela não se conhece, ele passou uma vida inteira reprimido. Né? No caso dos que eu estava comentando, quando tem mais de um filho, que o pai e a mãe narcisista escolhe um que é o filho dourado e escolhe o outro que é o bode expiatório. No caso, o pai e a mãe estragam os dois, sabia? Olha só. Estragam os dois, Sim. porque vai ser um excesso de autoestima para um, né? E para o outro totalmente um excesso de falta de tudo. Né? Então vão se tornar dois adultos disfuncionais. Um que eu posso tudo, Sim. né? Eles se acostumam naquela posição, eu posso né? tudo, então eu posso simplesmente chegar e bater numa mulher. Fazer o que quer. Fazer o que quero. É engraçado, isso Sabe? daí isso que você falou pode ser origem de vários problemas que estão acontecendo hoje. Ou um outro filho que também teve carência de tudo, também se apegar num relacionamento, seja com mulher ou seja com homem, que essa pessoa vai precisar estar ali 100% da presença ali para suprir a carência que ele tem, que passou uma vida inteira sendo dependente. Né? E se a outra pessoa se afastar, não é a outra pessoa que está se afastando, toda aquela, ela está levando toda a minha segurança junto com ela. E eu não quero que ela vá embora. Se eu não quero que ela vá embora, que é capaz de cometer absurdos que a gente está vendo aí, cada dia direto pior a acontecendo. Gente vê isso aí, então, esses problemas de relacionamento, né? Às vezes a origem disso está assim bem muitas vezes, na criação, naquela relação com os pais. Na maioria das vezes. Precisa fazer uma retrospectiva, precisa nós pais analisar olhar para tudo isso, sabe? Olhar para isso. Hoje eu trabalho no Poder Judiciário com mediação familiar, então a gente vê muita alienação parental, muito pai e mãe. Pai e mãe se separaram, o pai e a mãe se separou, né? O filho está ali, sabe? Agora fica usando o filho para atacar o outro. Atacar o outro. Elga, teve até um caso que eu vou compartilhar aqui que aconteceu, onde o pai e a mãe, eles queriam que um dia o filho ficasse com outro dia o filho ficasse com um dos pais, né? Um pai, um dia, a mãe, no outro dia, e assim, rotineiramente. Guarda compartilhada. Que fala nesse caso? Guarda compartilhada, beleza. De um dia ou outro. Fala guarda compartilhada, mas um dia com um, outro dia com outro. Sabe, a criança, ela precisa da identidade dela, ela precisa do canto dela. A hora que ela estiver triste, que ela precisa do canto dela, que ela precisa da cama dela, ela tem um lugar dela. Nesse caso, ela não vai ter um lugar. Um dia vai estar com outro, um dia vai estar com outro. A proposta foi, vamos então colocar uma casa para o filho. Um dia, pai, você vai. Outro dia, mãe, você vai.
Olha Pai e a mãe não só! aceitaram. Não aceitaram. Sério, Não Campelo, aceitaram. adorei! Não, vai ser muito trabalhoso, vai ser... Então, qual que é a diferença pro filho? O filho pode passar por isso. Pois é, você acredita que tem pais que, mesmo assim... Não reconhece. Não reconhece isso, não reconhece a necessidade Porque do filho. na realidade, é ele muito não... eu. Ele muito quer eu. também atingir o companheiro, Muitas fazer vezes- o companheiro sofrer, mesmo sabendo que está vai estar criando usando um o filho. prejuízo usando o filho. Exatamente, Elga, e acontece isso, é lastimável isso, Lastimável. nos dias atuais. E, embora a gente veja cada absurdo que está acontecendo aí, sabe? Eu imagino Lastimável. você que convive diariamente com isso, trabalha com isso, quantos casos, né, você consegue São, visualizar? Elga, são. Tem, Infelizmente. muitas vezes, assim, pessoas até maduras, né? Em detrimento até de jovens. Jovens, muitas vezes, conseguem se relacionar e se resolver muito mais rápido, sabe? Muito mais de boa, sabe? Do que os mais adultos. Infelizmente, eu acho que tem um reflexo de uma geração, né, que era bem mais apegada nesse tipo de comportamento, diríamos assim. Eu acho que por falta de informação também. Muitas vezes Mas hoje isso. tem muita informação. Eu acho que quem bastante está informação. errando, está errando porque quer. E tá porque sabendo, né? tá sabendo E que tá está fazendo sabendo. errado. E tem mais informação. Mas faz porque quer fazer E mesmo. tem mais informação daqueles que acompanham a gente aqui toda segunda-feira, Com né? toda certeza! Campelo, que bate-papo sensacional. Eu achei assim, que foi uma reflexão que quem teve a oportunidade de acompanhar esse programa pode fazer, né? E eu acho que sempre é positivo a gente refletir sobre as nossas atitudes, sobre os nossos relacionamentos, ver se a gente realmente está acertando, está no rumo certo e saber que a gente tem onde buscar informação também para você fazer essas reflexões, essas percepções, né? E olhar para si. E outra, Olhar algo que para si, autoconhecimento. uma outra coisa que é importante falar, não culpem os seus pais. Tá? Porque ele tem um transtorno de personalidade, não é culpa dele, sabe? Entendo. É uma culpa de um processo que ele passou de vida, que um processo que o pai ou a mãe dele passou de reproduzindo, vida, talvez, um né? processo do vô, da avó, do bisavô, da bisavó, que ele aprenderam, então, reproduzindo. Então, já que você se identificou com isso, se perdoe, né? E perdoe seu pai, sua mãe, não, em dado momento, se em determinado momento vocês se separaram, procure se reconstruir a sua personalidade, procure olhar para si, aprenda a perdoar e aprenda a conviver com o pai e a mãe, porque essa energia, são eles que nos colocaram na terra, são eles que colocaram no mundo, são eles que nos deram a vida e a gente, com os defeitos e com as virtudes dele, a gente tem que honrá-los. Ai, que maravilhoso, Campelo, é bem isso mesmo. Eu adorei esse bate-papo, adorei essas informações, tenho certeza que acrescentou não só para mim, como para muitos que estão nos assistindo. E mais uma semana começando, né, Campelo? E começar assim é maravilhoso. Eu agradeço a oportunidade de estar sempre aqui contigo, com toda a equipe e com os nossos telespectadores. Até a próxima. Até a próxima. E o nosso programa de hoje fica por aqui, mas calma, que hoje é segunda-feira, a semana só está começando, tem muita coisa boa vindo no Elgue Você nessa semana. Perdeu algo, quer entrar em contato com a gente? Atenção, oportunidade. Pegue o seu celular agora e aponte a sua câmera ao QR Code que está aí na sua tela, vá direto ao nosso canal no YouTube. E este programa já está lá à sua disposição. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.